nobre deputada Tia Ju, que preside essa Assembleia, essa audiência, senhores deputados e deputadas. Venho aqui denunciar um fato que me preocupa imensamente. A Rádio Band News hoje noticiou que as empresas prestadoras de serviço de hemodiálise estão ameaçando não mais atender os pacientes do SUS. Já concordaram que não estariam mais aceitando pacientes novos para cadastramento de tratamento. E aí é importante que nós meditemos sobre esse fato. A hemodiálise, que é feita normalmente segunda, quarta e sexta, em determinadas situações pode ser feita até com a frequência maior, é o único tratamento, junto com a diálise peritoneal, que permite salvar a vida daquelas pessoas ditas renais crônicos, pacientes que perderam a funcionabilidade, o funcionamento do rim, por mais diversas causas, por vários tipos de doença. E essas pessoas, caso o tratamento de hemodiálise não seja feito, elas obrigatoriamente entrarão em coma, chamado coma urêmico, e irão a óbito, por complicações decorrentes disso. E esse óbito se faz em pouquíssimo tempo, questão de dias. Então é importante entender a gravidade desse fato. A gravidade desse fato. Uma imensa quantidade de pacientes fazem esse procedimento dia sim, dia não, no estado do Rio de Janeiro. E qual é a alegação dessas empresas prestadoras de serviço? A alegação é que a tabela do SUS não sofre reajuste relativos aos procedimentos de hemodiálise há pelo menos 3 anos. E que essa mudança econômica que o país está passando, com aumento enorme da tarifa de energia elétrica, com aumento do dólar e consequente aumento de insumos utilizados na hemodiálise, está fazendo com que essas empresas se inviabilizem. Ora, nós sabemos que um dos fatores aqui, com certeza, é verdadeiro. Nós sabemos que a tabela SUS, ela é sabidamente deficitária, que o governo federal, o Ministério da Saúde, não reajusta em muitos dos itens na velocidade necessária, no sentido de recompor as perdas relativas a esses procedimentos. Então é importante que o governo estadual, o governo do Estado do Rio de Janeiro, fique atento para essa que será uma tragédia já pré-anunciada. Se esses pacientes, em determinado momento, tiverem que sair das clínicas particulares que prestam o serviço e procurem os hospitais públicos como única maneira para salvarem suas vidas. Eu entendo que isso vai ser o caos, porque hospitais como Bom Sucesso, servidores do Estado e hospitais universitários outros, que sabidamente, já concedo a palavra, que sabidamente
presta esse tipo de serviço não tem a menor condição de absorver aquelas hemodiálises que são feitas nas clínicas prestadoras de serviço. E nós vamos estar aqui diante, deputado Lucinha, de uma fila de pessoas com data marcada para morrer caso não se resolva o problema. Então, as autoridades de saúde, os secretários de saúde têm que ficar atentos a esse problema que está crescendo na sua porta. Concedo a parte de Vossa Senhora. Obrigado, nobre deputado Giulianelli. Eu concordo com o nobre deputado. Eu acho que nós estamos passando por um momento muito difícil, principalmente os pacientes que são doentes renais crônicos, aqueles que dependem da máquina, da hemodiálise, que por muitas vezes, às vezes 3 vezes por semana. E concordo com Vossa Excelência, porque o Estado está passando por uma crise financeira muito aguda. E eles estão hoje preocupados em dar atendimento na emergência. Só que os casos são atendidos na emergência e depois o paciente tem que buscar uma clínica, tá certo, conveniada com o SUS, para poder dar continuidade à hemodiálise 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana, de acordo com o grau da doença crônica do paciente. O que está acontecendo, na verdade, deputado Giulianelli, é que ninguém está preocupado com a saúde desses pacientes. São chamados pacientes terminais, com data marcada para morrer. E sabe por que eu vou lhe dizer isso? Porque a planilha do SUS não é registrada há mais de 5 anos. Então, essas clínicas que hoje têm convênio com o governo, através do SUS, não interessa mais atender essa demanda, interessa atender a demanda dos planos de saúde. Agora, aquela demanda do SUS, eles não querem mais atender, e já vem de uns 3, 4 meses, doutor Giulianelli, piorando mais ainda a situação. Já estão automaticamente se negando a receber esses pacientes que antes faziam o atendimento pelo SUS, porque essa planilha do SUS não é registrada há 5 anos, que é um grande absurdo, né? O Brasil é um país tão rico, se fala tanto em acarajé, né? Eu escuto acarajé para lá, me dá 50 acarajé. Não tem nada a ver com a minha baiana ali, não, minha presidente baiana, tia Jo, não. Mas é um tal de acarajé para lá, acarajé para cá, e me dá 50 acarajés, e manda mais 40 acarajés. É um absurdo, uma bandalheira, uma roubalheira danada. A gente vê de perto o dinheiro público sumir e, numa questão tão importante como essa, não tem repasse do governo federal para adequar essa planilha do SUS para evitar a morte desses pacientes. Então, eu estou solidária com Vossa Excelência. Hoje, na reunião com o secretário de Saúde, eu iria tocar sobre esse tema. Eu iria falar do Hospital Eduardo Rabelo, que é na minha região de Campo Grande. Iria falar dos doentes crônicos renais, que se não tiver a máquina, morrem. E vou citar um exemplo do senhor. Um morador lá de Saquaçu, que é lá para dentro de Santa Cruz, ele faz hemodiálise, sabe aonde? No Maracanã. Ou então ele faz hemodiálise dele em Botafogo. Mas só que ele mora lá no Saquaçu. Você tem que pegar uma condução na periferia de Santa Cruz, para pegar um trem, para soltar em São Cristóvão, para depois pegar uma outra condução para chegar na clínica conveniada do SUS. Depois ele passa 4 horas nessa máquina. Quando ele sai de lá, ele sai em frangalhos. Quando ele chega na Zona Oeste, depois de 2 horas e meia, ele chega praticamente morto. E muitos desses pacientes na Zona Oeste, inclusive estou com a minha equipe na Zona Oeste fazendo um levantamento sobre as mortes, né, por doença renal crônica, o pessoal está desistindo de fazer hemodiálise, o deputado Giulianelli, está desistindo, porque é distante, não tem meio de transporte adequado, a pessoa sai de lá muito mal, né, e quando chega em casa, às vezes não tem o suporte da família. Então é um momento de crise, infelizmente, nós estamos vendo os nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, o povo, aquele que tem problema de saúde crônica renal, morrer às mínguas por omissão do Poder Público Federal, que não registrou a planilha, e também por omissão do Governo do Estado, que sabe o que está acontecendo e finge que nada a ver. Para o Governo do Estado é melhor fazer parceria através dessas clínicas conveniadas com o SUS, através da regulação do Estado, do que o próprio Estado se preocupar em criar uma unidade no Estado do Rio de Janeiro, seja na capital ou na Baixada Fluminense, para atender essa demanda crescente, que são os pacientes finais que estão na fase final já do tratamento. Já termino. Com certeza eu concordo com Vossa Excelência, mas eu entendo também o seguinte, como falei anteriormente, é uma tragédia anunciada. A tabela do SUS precisa ser refeita, mas principalmente o governo do Estado, porque os pacientes estão aqui, precisa ter uma alternativa imediata. É importante ter isso, porque esses pacientes, como eu falei,
São dias de sobrevivência somente caso a hemodiálise não seja feita. A morte é questão de dias. Então, nem que seja obrigando essas empresas a continuarem prestando serviço, mas alguma coisa precisa ser feita também aqui pelo governo do Estado, deputado Lucinha. Obrigar essas empresas que ficaram tantos anos aceitando a regra como ela é, elas continuem e se pleiteiem uma conversa com o Ministério da Saúde e avancem na discussão. Mas quem não pode ser prejudicado, já aconselho a senhora, quem não pode ser prejudicado é exatamente o paciente, que é o que sofre nessa história toda. Mas eu concordo com o nobre deputado. Por isso que hoje, na reunião com o secretário, eu ia levantar esse tema. Sim. E acredito que a próxima agenda do secretário que vier a essa casa, que o senhor esteja presente. Vamos cobrar que o Estado assuma a responsabilidade de dar uma saída honrosa para que esses pacientes renais possam ter a continuidade de tratamento. E eu proponho, terminando aqui, nobre deputada que preside, Tia Ju, é que seja encaminhada à Comissão de Saúde dessa casa a solicitação de ouvir da maneira que a comissão entender como melhor, ouvir o secretário estadual de saúde a propósito desse tema, dessa denúncia que eu estou trazendo aqui. Se Vossa Excelência puder encaminhar, seria importante. Eu não o faço porque não sou membro da Comissão de Saúde e gostaria que ele ficasse à frente desse posicionamento, mas não me importo de fazer, caso seja necessário.